Olá, estamos aqui com Figura da Cidade, ao vivo, com a série Pré-Candidatos a Prefeito, e hoje eu recebo Álvaro Amaral, Alvim do Bill, para poder colocar um pouco das suas propostas e por qual motivo ele vem como pré-candidato a prefeito da nossa cidade de Betim, pelo partido PP. Álvaro, prazer te receber. Ô Álvaro, o prazer é meu, é um prazer imenso estar aqui no Figura da Cidade, esse programa que vem trazendo há muitos anos muita informação para todos nós betinenses. Álvaro, primeira candidatura a prefeito? Sim, primeira candidatura. Seu pai foi prefeito de Betim. É uma influência para essa pré-candidatura sua? Sim. O meu pai, ele foi prefeito em Betim de 72 a 76, foi o momento do processo de industrialização da Fiat e comungou também num período de ditadura militar. A sabedoria do Bill era tão grande que mesmo no partido do MDB daquela época, ele com Rondon Pacheco, que era o governador do estado, conseguiram iniciar o processo de industrialização de Betim. Então, o meu pai, o Bill, ele tem uma influência gigantesca na minha vida, tanto pelos exemplos como história de vida. 33 anos que ele nos deixou? 35. 21 de Esse... abril de 1985, no mesmo dia do falecimento do Tancredo Neves. Então, acredito que uma grande parte das pessoas que estão nos assistindo não chegou a conhecer o Bill, foi prefeito da nossa querida Betim, criou o Gigante da Vila, ajudou muito a cidade evoluir no processo industrial com a articulação da vinda da Fiat para cá. Então, uma grande figura da nossa querida Betim. Quero deixar aqui as minhas homenagens a ele e a todos os prefeitos que tiveram oportunidade de colaborar com a cidade. Álvaro, eu só queria relembrar aqui que o Bill, ele me ensinou muito que a história faz parte da vida de uma sociedade. Tanto é que o Bill, ele iniciou desde a década de 70 a resgatar a história dos nossos antepassados, das histórias daquelas pessoas que ajudaram a construir a cidade, como o Dr. Alcides Braz, Clóvis Salgado, vários outros. O Antônio da Assis Martins, que foi o primeiro professor da história de Betim, que depois veio a ser deputado distrital, e também a questão do meio ambiente. Nosso xará, o Alvim, teve um xará, Alvim Barbosa, que foi isso, prefeito. Antigos, o doutor João Lara, grande prefeito de Betim. Então, e também tem a questão do meio ambiente. Já naquela época, o Nilton Amaral Franco, ele pensava em cuidar das nossas nascentes, de não asfaltar, de não impermeabilizar a cidade por inteiro, para poder a água da chuva ser absorvida pelo solo e alimentar os nossos lençóis freáticos, não ter essas enxurradas gigantescas que nós estamos tendo hoje. Então, o Bill, ele tinha uma visão à frente do tempo dele. Quem está nos assistindo aí pelo Facebook, Instagram e YouTube, agora a gente tem o canal no YouTube, vai lá, se inscreva. O canal iniciou essa semana, muito legal. Hoje é a primeira veiculação ao vivo pelo Instagram. Então, quem está nos acompanhando aí, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Acredito que vamos ter muitos comentários, então, às vezes a gente não consegue falar todos os comentários, mas não deixe de exercer os 3 Cs da mídia social, que é curtir, comentar e compartilhar. Álvaro, a última eleição nós tivemos uma candidatura pelo MDB, que até então ainda era PMDB, né? Não tinha ainda feito essa alternância da sigla. E o MDB até um determinado momento vinha com uma condição de não lançar nem chapa de vereador e o MDB. Né? E aí você estava dentro desse processo. Foi por isso que você resolveu ir para um outro partido? Na eleição passada, nós éramos filiados antigos do MDB e eu fui candidato a vereador juntamente com o Ivair Nogueira. Foi uma campanha simples, uma campanha em cima da hora, uma campanha sem recursos, né?
E com a conjuntura política hoje, eu resolvi migrar para o PP, Partido Progressista. Inclusive, Nilton Amaral Franco, antes de ir para o PMDB, ele era do Partido Progressista. Então é um partido antigo, Partido Progressista. Antigo, partido muito antigo. E vocês têm organizado, geralmente, a principal representação, que é o candidato a prefeito, ajuda na organização da chapa dos vereadores. Vocês têm conseguido aí angariar pessoas, convencer as pessoas para lançar a chapa de vereadores no PP? Sim, nós conseguimos fechar uma chapa, uma boa chapa. Inclusive, nesse período de pré-fechamento da data, são muitos assédios, são muitas promessas, aquele jogo político muito grande. Mas realmente nós conseguimos fechar a chapa de pessoas realmente preocupadas com a nossa cidade. Ótimo. Betim. A gente sabe que Betim é uma cidade que cresceu muito rapidamente com a chegada dessas duas megas indústrias, né? Uma que é a do petróleo, que foi em 74, e depois posterior a Fiat. Então, nós tivemos um crescimento muito rápido, gerando vários bolsões de pobreza e várias locais que até hoje necessitam ainda de saneamento básico, de estrutura urbana. Você, quanto pré-candidato, como que você pensa em... A gente sabe que esse ano tivemos aí tragédias por falta de estrutura urbana nessas regiões. O que você pensa quanto a essas regiões de bolsões de pobreza? Só lembrando que em 1974, quando a Petrobras veio, também foi na administração Nilton Amaral. E a Fiat, o contrato com a Fiat foi a Fiat ficar 10 anos de isenção de impostos a partir da fabricação do primeiro carro. Nilton Amaral Franco faleceu em 21 de abril de 85, e o primeiro imposto da Fiat foi em 86. Então o Bill, mesmo com poucos recursos que ele tinha naquela época, ele conseguiu dar uma estrutura para essa cidade. Só para você ter uma ideia, o Horto Municipal ali chegou a ser a maior quadra esportiva pública da região metropolitana, maior centro esportivo. Em relação à pobreza, os bolsões de pobreza na periferia, como você sabe, eu sou advogado criminalista. E em todas as palestras que eu vou, em todas as discussões que eu faço, a sociedade está muito preocupada com a violência. Não prende, não faz isso. Realmente prende. Quem comete um crime tem que responder por eles. Mas o direito penal, ele não pode ser o primeiro elemento de combate à violência. Você combate uma violência na sociedade com inclusão social. O resquício da inclusão social, do meliante, alguma coisa cometeu um crime, ele vai responder dentro da lei sobre os seus atos. Né? Em relação à política que vai ser adotada, a minha proposta, porque nós temos política de administração e políticas governamentais. Uma política de administração é você levar a administração pública dentro do eixo, sendo eficiente como uma empresa privada. E política governamental só são as direções que o seu governo vai tomar. Nós tivemos na Assembleia Legislativa, há pouco tempo, defendendo a região da Serra Negra, porque eles estavam querendo, a atual administração estava querendo levar o lixão para a Serra Negra, com a desculpa dizendo que é o aeroporto na Bandeirinha, porque tem que tirar o lixão dali. E naquela ocasião, eu cheguei a perguntar, eu cheguei a contestar essa questão de desenvolvimento para a cidade. Desenvolvimento para qual classe social? Desenvolvimento para qual parcela da sociedade? Porque se esse discurso desse desenvolvimento voltado para um pequeno grupo, não funciona mais. A nossa população está cada dia mais pobre. Vamos abrir para os fortes abraços, Alexandre. Alexandre, hoje a gente está aqui no apoio técnico do Alexandre Nicolau, Mariana Rodrigues, Carlos Nicomedes, ajudando aí com sonorização. Vamos aí abrindo para os fortes abraços do Facebook? Vamos lá, o Ramon Faria tá mandando um forte abraço aí, tamo junto. Branco Kevin, aí Álvaro Amaral, meu prefeito, Gilberto Santos, grande Álvaro Amaral.
Gilberto Cruz, rumo ao futuro, junto com todos aqueles que realmente querem e olham para o futuro de Betim. Parabéns ao apresentador e participante. Gente, não vão esquecer de mandar comentário, perguntas. Tenho certeza que todos os pré-candidatos que estiverem aqui vão ter um enorme prazer de responder aí o seu comentário. O Silvio Bicalho, Gilberto Cruz, Lê Betim, Adilson Franco. Ó, estamos bombando. Vamos pro Instagram? Tem uma perguntinha. Já tem pergunta aí? Vamos de pergunta então. Que estava falando sobre o que você estava dizendo aí. O Branco Kevin pergunta ao Álvaro Amaral aí, você tem projeto para a Várzea das Flores? Que ele falou que você foi contra o lixão na Várzea das Flores e tudo. Nós temos o projeto de revitalização da Várzea das Flores em parceria com o governo do Estado. E temos também um problema muito sério hoje, porque uma votação dessa magnitude tem que ter a participação popular. A Copasa fez um estudo, 20 anos, a Várzea das Flores seca. É um projeto de lei 1919, né? 19 de 2020. Do 1920. 1920. É um absurdo, viu? Quem é aí da região de Contagem, fique atento. Nós que somos de Betim, temos que travar uma luta muito grande para que haja intervenção aí dos deputados estaduais e dos nossos deputados federais quanto a esse descalabro aí contra a Várzea das Flores. Vamos aí no Instagram, Mariana? Porque daqui a pouco eu vou para as perguntas. Alexandre, vê se você consegue ver um cronômetrozinho aí. Eu vou fazer umas perguntas para a gente fazer um ping-pong. Aí, okay. um minuto para a resposta. Tá. Então, daqui a pouco a gente vai aí para as perguntas. E quem estiver nos acompanhando do Instagram, novidade aqui para a gente, quanto apresentador e quanto programa, também não deixe de mandar seu comentário. Vamos lá? Vamos lá, Alexandre? Você quer ver os comentários? Vamos lá para os comentários aqui. Facebook. Pode falar mais próximo do microfone. Alex Couto, Álvaro Amaral, filho de um grande político que Betim teve. O homem que alavancou Betim, e de políticos assim que precisamos. Pessoas que realmente preocupam com a nossa cidade. Alvinho, meu parceiro de pedal, é o Bruno Leonardo. Eugênio Freire, forte abraço. Bruno Leonardo, esse sim representa. Edmilson Gomes, boa noite aos dois Álvaros. Grande peixe. Sandro Giovanni, abraço. Eugênio Freire, manda um forte abraço. Silvio Bicalho. Bombando, tá bombando aí. Ó, não vamos esquecer que esse programa é um espaço plural, democrático. E tem o único objetivo, levar a informação com transparência e responsabilidade. Vamos receber todos os pré-candidatos a prefeito aqui, para que leve até você as propostas que eles têm, por quais os motivos eles estão se colocando a disputar a prefeitura de Betim, para que você faça a sua análise e escolha o melhor para todos. No Instagram aí, Mariana. Muito legal, o pessoal tá bombando aqui também. Um forte abraço do Bruno Leonardo, que passou por aqui também. Marcelo Fernandes. E o Silvio Sanders. Estão bombando. Silvinho tá lá na Bahia, vendo do Facebook, do Instagram. Ele participou aqui fazendo uma pergunta. Algum projeto para o Parque Ecológico que está abandonado? Sim. O Parque Ecológico Felisberto Neves, né? Nós temos que tratar aquele parque ecológico como um local de educação dessas novas gerações. Nós não podemos simplesmente cercar uma área e não utilizar aquela área, tomando cuidado com o meio ambiente e tudo, para ensinar, para mostrar para a população, para as novas gerações, a importância de mantermos nosso verde. Entendeu? Tem sim projetos não seria uma urbanização, mas de utilização daquele parque pelas escolas municipais, pelas escolas particulares, dentro de regras e tudo, e ampliar para fazer o nosso viveiro. Eu só queria fazer corrigir uma injustiça que eu fiz aqui, que eu confundi datas. A Petrobras, quem implantou a Petrobras aqui em Betim foi o doutor João Lara. Só que o Bill foi quem demarcou topograficamente, porque o Bill que era o topógrafo.
O bio marcou a topografia da Petrobras ser implantada. É isso aí. Gente, não vamos deixar de mandar perguntas, tá? O Figura da Cidade, ele vai receber na próxima quinta-feira o Vinícius Rezende, que é o atual vice-prefeito e pré-candidato. Não sei se ele já foi desligado aí quanto vice-prefeito, ou se há necessidade dos desligamentos, quem é vice ser desligado para poder disputar as eleições. Depois nós vamos receber o Xaropinho, que é outro pré-candidato. Já recebemos aqui o Júnior Araújo, Solidariedade, Vinícius Rezende pela Rede de Sustentabilidade, o Xaropinho pelo MDB. A Maria do Carmo está marcada para o dia 7 de maio, tem uma pré-agenda aí com ela. Então, se tiverem mais candidatos aí a prefeito, esse espaço é o seu espaço de vir para poder levar a informação para nossa querida Betim. Vamos trazer mais uma perguntinha do Silvio Bicalho. Qual a sua opinião sobre o vice-prefeito que é médico não ter espaço na mídia desse governo? Política? Realmente é questão de política. Dr. Vinícius é uma grande pessoa, um grande médico, um grande ser que já foi vereador aqui em Betim, de família tradicional da cidade, e que quem perde, na verdade, né, foi o atual governo, porque o Dr. Vinícius poderia muito ter contribuído para a nossa cidade. Por falar em vice, Xará, muitos candidatos se colocam quanto pré-candidato e próximo das eleições não registra a candidatura, se coloca quanto pré-candidato para fazer alguma capitalização política para barganha pessoal. Eu sei que ser um vice não é uma barganha pessoal, mas às vezes muitos se colocam, chega lá na frente, é candidato a vereador, ou não sai candidato, vai a apoio de outro, e se coloca quanto pré-candidato, não discute a cidade, não coloca propostas, apenas se coloca quanto pré-candidato para barganha pessoal. Qual que é a sua avaliação disso, e se você está aberta a discussões numa possível candidatura a vice? Política, principalmente numa democracia, ninguém faz nada sozinho. Sempre são pessoas que contribuem tanto para sustentar o seu nome, como para a formação do governo, do plano de governo, essas questões. E eu não sou o dono da verdade. Eu posso ter acertos em determinadas áreas e erros em determinadas áreas. E essa discussão com pessoas de bem da cidade, pessoas compromissadas com a cidade, fazem parte do processo democrático. Milton Campos... Não tem possibilidade de servir de vice de algum outro pré-candidato? Eu não vou me colocar agora como vice, porque eu sou pré-candidato a prefeito. E essa discussão ainda não existiu. Ok. Nicomedes, o meu áudio aí tá legal? Tá legal, tá chegando legal aí, turma, áudio, imagem, tá tudo tranquilo, né? Tem mais perguntas aí? Daqui a pouco a gente vai fazer um ping-pong aqui com 15 perguntas, com um tempo de 1 minuto. Todos os candidatos, eu vou fazer essa mesma dinâmica. Tem alguma pergunta aí, algum comentário? Tem o Eduardo Roque Santos. Boa noite. O que acham de reduzir os salários dos vereadores de Betim em 70% diante a crise do Covid-19 e após crise em 50%? Veja bem, eu sou pré-candidato a prefeito. A separação dos poderes são importantes para a democracia. Como poder executivo, como que você vai influenciar, você vai exigir que o poder legislativo diminua os seus afazeres? No meu pensamento, eu acredito que no momento conturbado desse poderia ter uma contenção de despesa maior. Mas em questão de redução de salário, tem que ser um projeto da própria Câmara. Uma discussão interna, né? Discussão interna. Poder independente. O prefeito não tem força de intervir lá nessas questões. O Edmilson Gomes, grande Alvinho, temos de resgatar aquele grande projeto Águas Betinenses, onde nós, Totonho, Alex Amaral e você conseguimos implantar a escada para a subida de peixe no Rio Paraupeba, usina de Garapé. É verdade, Edmilson. Isso ainda no início dos anos 90, se eu não me engano, nós criamos aquele movimento MATA, que era Movimento Água, Terra e Ar,
juntamente com o Totão de Mello, o ex-vereador Alex Amaral, conseguido a escadaria de peixe para o Rio Paraopeba. E nós fizemos muitas ações também na Várzea das Flores, de conscientização dos moradores. Rony Gontijo. Dr. Rony Gontijo. Lá da PUA, um forte abraço. Forte abraço. Guerreiro aí do meio ambiente também. Vamos para as perguntas? Vamos para as perguntas, Xará? Vamos. Então, assim, ó, a dinâmica aqui, o Alexandre está organizado aí para poder ligar o cronômetro. Quem está nos acompanhando aí pelo Instagram e quem está nos acompanhando pelo Facebook, a gente tem agora o canal no YouTube. Vai lá, se inscreva. Tem os vídeos aí. Tem já quantas entrevistas lá, Alexandre? Tem umas 20 entrevistas lá. 20, tem 20 personalidades Betim, 20 figuras de Betim. E relembrando, esse espaço é um espaço plural e democrático, com o único intuito, levar informação com transparência e responsabilidade para a nossa querida Betim. Estamos aqui nesse momento de pandemia, onde todos devem manter o isolamento, manter as regras aí impostas pela comunidade científica e pela OMS. Então, o distanciamento, o uso da máscara, né, Xará? O Xará chegou aqui de máscara. A gente tem mantido aí as regras para evitar que a gente expanda essa contaminação. Álvaro, a opinião pública aponta uma avaliação negativa dos vereadores pela maioria da população. A que fator você atribui esse resultado tão negativo? Inicialmente eu atribuo a falta de independência. Porque, na verdade, na atual administração nós não temos relação, nós temos submissão. Eu acredito que os vereadores atuais não estejam fazendo o seu papel de legislador. É fiscalizar e criar leis. Né? Eu acredito que seja isso. Uma outra questão também pode ter sido levantada também, nesse período do coronavírus também, as atitudes que eles não tomaram em relação a isso, né? Como é definida a relação entre os vereadores e o governo hoje? Você me respondeu aí. A gestão do Vittorio Medioli foi marcada por críticas, principalmente na saúde, meio ambiente e pelo fim de projetos sociais como escola de tempo integral. Qual a sua avaliação dentro desses 3 setores aí que foram tão prejudicados nessa gestão e que foram tão divulgados antes no processo eleitoral que teriam melhoras, principalmente a saúde? Na verdade, a gente vê que todo plano de governo antes da eleição é a Disneylândia. E depois que assume o poder, se esquece o que foi prometido para a população. A saúde é importantíssima, a escola é importantíssima numa sociedade. Não existe sociedade no mundo que cresça sem educação. Eu fui aluno de Colégio Estadual Afonso Pena, Colégio Municipal Raul Saraiva Ribeiro e Colégio Militar de Belo Horizonte. São 3 colégios públicos, um público estadual, um público municipal e um público federal. Na minha gestão, vou falar pela minha gestão, vai ser ênfase ênfase maior na educação, porque somente a educação que faz a sociedade crescer. Porque com a educação diminui as doenças, diminui os conflitos, diminui vários fatores de dentro de uma sociedade, né? E a educação, eu acredito, que deveria ter sido o carro-chefe dessa gestão. Também com a saúde, é claro. Lembrando que a saúde, ela engloba também o profissional da saúde, né? Como que você vai ter um diálogo amplo com esse setor? Com certeza. Eu gosto muito dos ensinamentos de Aury Lopes, que é um doutrinador de direito administrativo. Ele fala assim: boas leis existem. O que falta é a real aplicação e a observância. O que isso quer dizer? Discussão. Você tem que discutir, você tem que achar o melhor e usar uma administração proba para o bem comum, respeitando os princípios constitucionais, respeitando
as questões sociais, respeitando os valores de uma sociedade. Diante dessas críticas e desse retrocesso na saúde, como o fechamento da UAI 7, como a tentativa de levar um centro de compostagem para a área da Várzea das Flores, que é uma questão ambiental, e no encerramento de projetos sociais tão importantes como Escola da Gente, aonde você estava e como que você estava se posicionando? A gente sempre se posiciona, seja nas redes, seja nas reuniões com os amigos. Eu tenho uma relação um pouco mais afastada com a atual legislatura hoje. Na prefeitura também a gente não tem mais abertura com os órgãos da prefeitura, não abertura de ir lá, abertura de política com os órgãos, até mesmo porque não existe mais isso lá, sabe? Só para concluir essa pergunta, eu acredito que uma pessoa, para administrar uma sociedade, tem que ter laços afetivos com ela. Porque antes de nós sermos administradores, nós somos seres humanos. Nós temos que gostar do lugar onde nós vivemos. Porque o mais importante de uma sociedade não é prédio, não é indústria, não é nada, é o ser humano. Se nós não olharmos para o ser humano, nós vamos olhar para quem? Álvaro, na pergunta tem o fim do projeto de escola de tempo integral. Você falou da educação, mas são projetos sociais que são diferentes desse processo, do processo da escola tradicional, onde tem o MEC que dá as demandas acadêmicas. Então, são projetos do município mesmo que atende a população mais carente. Como que é a sua avaliação do fim de projetos como o Escola de Tempo Integral, o ProJovem e projetos de formação profissional que foram extintos? Na verdade, não tem nem como começar, né, a dar minha opinião por isso. Eu quero deixar aqui bem claro que não é uma opinião política. Isso quem está falando aqui é Álvaro Amaral, como cidadão, como morador de Betim há 53 anos, onde meus descendentes estão aqui. O projeto A Escola para Todos, de tempo integral, foi um exemplo de escola, né? Hoje o menino sai da escola, vai para casa, às vezes não tem nem o que comer. Enquanto a gente vê um STF aí tomando vinho e comendo lagosta, uma criança não tem uma bolacha para comer na escola. Na minha gestão, caso eleito, eu usarei de todas as minhas forças para retornar à escola de tempo integral, dentro das capacidades do município. Eu não vou prometer aqui rios e fundos. Irei fazer os meus contatos através de colegas meus do Colégio Militar, que hoje são generais, são coronéis, para tentar trazer uma escola militar para cá, do Exército. Não sei se é possível, porque já existe um em Belo Horizonte. Não para ficar esse conflito de esquerda e direita, é militar ou é comunista. Não. É porque eu dou graças a Deus de ter estudado no Colégio Militar de Belo Horizonte. Até hoje, há 30 anos, eu me encontro com os meus amigos do Colégio Militar e sei da importância do patriotismo e da educação. Álvaro, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Álvaro, os índices de violência em Betim sempre foram assustadores. O que deve ser feito para que o cidadão tenha mais tranquilidade? O que está sendo feito hoje é utilizar o direito penal como primeiro elemento de combate à violência. Todos os estudiosos do direito penal entendem que o direito penal tem que ser a última ratio, a última razão. Você combate a violência com inclusão social, dando dignidade para a pessoa, dando esperança para a pessoa. Porque aonde o Estado abandonou, o tráfico entra, o crime, a criminalidade chega. E o que acontece hoje? Você combatendo a violência somente com direito penal, eu quero deixar bem claro, eu estou dizendo somente, eu não estou dizendo para não usar o direito penal. Você combatendo somente com direito penal, você pega a pessoa que cometeu o crime, põe na cadeia, celas onde era para ter 6, tem 30, depois abre a jaula e fala assim, toma sociedade, que o monstro que nós criamos é seu. O próprio Estado está aumentando a ferocidade desse monstro.
Então, o que nós temos que ter? Inclusão social. Ok. Da escolas profissionalizantes, aumentar os laços familiares, incentivar os laços familiares, essas questões. Cultura e arte. Cultura e arte, muito importante. A gente sabe que a atual gestão federal, ela pregou muito o Estado mínimo. E aí, quando você diz que para que a gente reduza a violência, o Estado tem que intervir. Como que o Estado vai intervir, né? Nós ainda temos um Estado forte, não conseguiu privatizar as coisas ainda que eles querem. Como que você vê o Estado nessa intervenção se ele tiver um Estado fraco? Um Estado mínimo, né? Vou ver se eu me lembro aqui, também o ensinamento do Aurí Lopes. Ele fala que ainda nós temos resquícios de autoritarismo e infringência às leis. Independente de ser o Estado mínimo ou um Estado máximo, a educação tem que vir para cima de todos, para todos nós, chegar a todos nós, de uma forma de nós fazermos parte de um todo. O que eu acredito que o presidente esteja dizendo de um Estado mínimo é para o Estado não dar um entrave muito grande nas questões de desenvolvimento da nação. Nós não podemos pegar os nossos impostos e gastar os nossos impostos mantendo somente a máquina. Porque, para você ver, eu vi uma reportagem esses dias de uma juíza no Mato Grosso não, em Pernambuco, que ganhou R$1 milhão com acúmulo de férias. Então, as distorções que são muito grandes. Você vê, a maioria dos grandes funcionários públicos que realmente trabalham, ganham pouco. Agora, uma determinada classe de funcionalismo público está ganhando absurdo. E utiliza, nós não podemos ter um STF onde ele julga um caso de acordo com o réu. Se o réu é amigo deles, ele julga de um jeito, É a elite julgando a pobreza. A pobreza, a elite julgando a pobreza. Mas eles têm essa elite porque ainda tem um Estado forte, né? Porque se o Estado estiver enfraquecido, não paga o salário dessa turma. É verdade. Quero ver agora nessa crise, né? Quais são as principais demandas da população para Betim atualmente? Eu acredito que seja o emprego, a saúde e, inconscientemente, esperança. Porque se nós tivéssemos, que a nossa cidade estivesse melhorando, que a população estivesse melhorando, nós teríamos todos os índices de violência diminuindo. Para se ter uma ideia, tem uma região daqui de Betim, que eu não vou falar o nome, que ela tinha um alto índice de violência. Quando a Vale começou a indenizar algumas famílias, o tráfico já abaixou, porque muitas dessas pessoas do tráfico levavam comida para casa. Então, a partir do momento quando a riqueza circular nas partes mais pobres da cidade, entendeu? Que eles são cidadãos igual nós e merecem igual nós, eu acredito que nossa cidade vai começar a crescer. O que você acha da retirada de equipamentos públicos das periferias? A gente sabe que agora vamos ter uma maternidade no centro e a referência de maternidade era no Imbiruçu. Então, assim, tem retirado equipamentos públicos das periferias. Os CPCs, que eram os Centros Populares de Cultura, foram retirados também, tem só no centro. Qual que é a sua avaliação? Para mim, é uma avaliação muito depreciativa da nossa cidade, muito negativa. Até mesmo porque esses equipamentos comunitários, eles ajudam a não centralizar tudo aqui, a todos os investimentos ficarem aqui. Pelo contrário, muitos dos nossos investimentos precisam ser feitos na periferia, né? Então, é de irrazoabilidade a retirada desses equipamentos públicos da periferia. Betim vem de várias gestões sem política habitacional social, que atenda mesmo aí essas classes que têm tanta dificuldade, principalmente com o pagamento de aluguel, nesse momento aí que a gente vai viver de uma crise econômica, de desemprego.
E a gente viu agora esse ano esse problema aí, perdemos tivemos mortes, né, tragédias por causa da chuva, por falta de políticas de habitação social. A habitação, o programa de habitação é importantíssimo, mas ele não acaba com a construção da casa. Quando você faz um conjunto habitacional em determinado lugar, você tem que levar os equipamentos comunitários para aquele local. Tem que ter a presença do Estado naquele local, justamente para a questão da educação, a questão da saúde, a questão do policiamento, porque senão... apoio ao trabalhador, que são as creches, né? O apoio ao trabalhador. A escola de tempo integral. Com certeza, isso. Álvaro, o governo federal tem sofrido duras críticas. A sua candidatura pode ser prejudicada por esse desgaste? Eu vou ser bem claro aqui. Na minha opinião, as eleições de 2020 deveriam ser unificadas com a de 2022. Por vários motivos. Primeiro, porque o Brasil não aguenta parar, não aguenta gastar essa fortuna de 2 em 2 anos para fazer uma eleição. A gente sabe que muitas questões não andam no período eleitoral, porque a briga fica muito mais partidária do que em prol da nação. E segundo, que nós temos essa despesa gigantesca, que agora com essa epidemia do coronavírus. Então, para manter esses recursos, o fundo partidário, esse recurso de movimentar a máquina eleitoral, poderia muito bem ser postergada para 2020, através da emenda constitucional, 2022, através da emenda constitucional, e unificar as eleições. Porque qualquer país que se preze, que queira crescer, não se para um país de 2 em 2 anos para se fazer uma eleição. Mas então você acha que essas críticas e o desgaste do atual governo não afetam agora na discussão local? Eu acredito que afete, sim. Por que eu acredito? Eu fiz uma pós em direito eleitoral há pouco tempo, e a pós-eleitoral, eu peguei dados que 91% de países do mundo aceitam candidaturas avulsas. Ou seja, o Brasil está entre os 9% de países no mundo que aceitam candidaturas avulsas. Você não precisa estar afiliado a um partido político. E da forma que os partidos políticos hoje estão militando no Congresso, trabalham já vem um tempo, você não briga por uma nação melhor, você briga por interesse partidário. Então, essa questão, ou seja Bolsonaro, ou seja Lula, essas coisas, nós não podemos assim, só porque é fulano de tal, eu não gosto dele, só porque é fulano de tal, eu não gosto dele. Essa questão são os partidos políticos que estão colocando isso na nossa cabeça. As discussões têm que existir, sim. Mas a pergunta é o seguinte: a última eleição, quem defendeu os projetos do governo federal anterior tiveram desgaste nas candidaturas deles locais. Quem defendia o Lula ou a Dilma, que levantaram a bandeira da reeleição desse grupo político, tiveram desgaste. Na última eleição, você levantou muita bandeira do atual presidente. A pergunta é essa: você acha que todas essas críticas que vêm ocorrendo com o atual governo federal pode afetar a candidatura daquelas pessoas que apoiaram ou que apoiam esse projeto? Eu acredito que não. Por quê? As críticas que estão vindo ao atual presidente são críticas de pessoas que já foram criticadas demais. E essa relação presidente-eleitorado, você vê que as pessoas estão discutindo questões que já estavam enfurnadas no sistema. Não estou colocando culpa em um, culpa em outro. O próprio sistema estava enraizado com aquela questão. E a mudança que o Brasil tem que levar tempo. Claro que quando você assume o executivo, você tem um certo desgaste. Mas a partir de uma imprensa que ela não fosse tendenciosa, como nós temos hoje, uma imprensa independente do governo que estiver lá, se o governo não ceder aos caprichos dela, ela te destrói, como fez isso muitas vezes com Lula, com a Dilma, está fazendo agora com Bolsonaro. Então nós temos que repensar essas questões. O desgaste existe sim, mas tem que ver os benefícios maiores.
Ô Nicomedes, o microfone está na mesma altura? Tranquilo aí? Então você entende que pode ou não ter o desgaste? Eu acredito que tem... Ou que não tem. Que não tem você ainda desgaste. acredita nesse projeto político que está aí do governo federal junto com o presidente? Sim. Vamos para a próxima aqui. Coronavírus. A gente tem visto esse momento e tem visto aí o decreto 4.005, que foi instituído pedindo o fechamento do comércio local e o isolamento. Qual que é a sua avaliação? Se a conduta está correta? Se é esse o caminho mesmo? Quero deixar bem claro aqui que eu não sou nenhum especialista da área da saúde. Mas o que eu vejo são centenas de especialistas defendendo o isolamento horizontal e outros centenas de sanitaristas, não menos renomados, defendendo o isolamento vertical. Então a própria população está perdida. Quando o STF determinou que o Bolsonaro não pode influenciar, determinar nas questões do Estado e do município, automaticamente ele disse que o Estado não pode também influenciar no do município. Na minha opinião, eu acredito que tanto a vida como é importante, mas a economia faz parte da vida. Existem muitas coisas que têm que ser levadas em consideração. A diferença de clima, a diferença de população, a faixa etária da nossa população. Muitas das questões estão sendo escondidas, na minha opinião, para mascarar o flagelo que é a nossa saúde pública. Porque o que eu estou vendo, eles estão querendo retardar, né, a curva, porque se vier uma contaminação em massa agora, acaba. Se já não aguenta no dia a dia, ainda mais agora com esse coronavírus. E tem uma outra. Retardando a curva, estaremos mais próximos do inverno. E mais próximo do inverno é mais favorável ao vírus. Porque teve um japonês, eu esqueci o nome dele, um cientista, que eu estava assistindo, que ele falou, esse ciclo existe. Ele vai existir de uma forma ou de outra. Se você faz uma contenção artificial, quando essa contenção artificial acabar, a contaminação volta. No caso de você, prefeito, nesse momento, qual que seria a sua posição? Qual que seria a sua atitude? Como seria esse decreto? A minha atitude seria tomar todos os cuidados possíveis, mas eu abriria o comércio. IPREMB e servidor. IPREMB versus servidor. Eu não tenho muito conhecimento sobre o IPREMB, até mesmo que eu não sou servidor público. Mas eu sei que é um problema grave e tem que ser solucionado. Tem que sentar e se discutir a questão do IPREMB. Servidor público. O servidor público, a gente sabe aí que o servidor público hoje tem um déficit muito grande, tem aí quase 5 anos sem reajuste, teve um reajuste agora e acabou que o reajuste elevava o salário e aumentava também a contribuição para o IPREMB, na hora que coloca na balança, ficou no 0 a 0. O que acontece é o seguinte, o servidor público é quem movimenta a máquina. E no curso de administração tem várias teorias que elevam a autoestima da pessoa. Uma é aquela homo econômicos. Essa é a teoria antiga de administração. É aquele que o homem se sente elevado através dos seus recursos financeiros. E tem aquela outra teoria que é o homem social. É aquele homem que contribui para a sociedade e sente os seus valores através do reconhecimento da sociedade. O servidor público, ele tem que ser, sim, valorizado. Ele tem que ser respeitado, ele tem que ser ouvido, porque é ele que movimenta a máquina. E como é que se diz? Incoerente de uma administração. Uma administração começa a ruir quando o servidor público está desgostoso dela. Por quê? É o servidor público que está em contato direto com a população. Não é o prefeito, não é o vereador, não é o secretariado, é o servidor público que está ali no balcão,
é de carreira, trabalhando. Existe uma questão também muito séria nesse momento de crise. Nós temos 2 tipos de cargos, cargos de confiança e cargos comissionados. O cargo de confiança hoje virou cabide de emprego. Né? Cabide de emprego. Agora... Porque o cargo comissionado ele só tem sentido se o cara for produzir, né? Só se for produzir. Porque virar cabo eleitoral ter extensão para cabo comissionado para ficar fazendo política a gente faz no processo eleitoral, gente. Acabou o processo eleitoral, você tem que governar. Né? É por aí. Porque uma outra parcela de cargos desse que você recebe a gratificação tem que ser preenchido por funcionários de carreira. Porque o funcionário de carreira sabe do serviço que está fazendo. Agora, você pega não só a administração de Betim, mas muitas outras, quase todas no Brasil, um funcionário público de carreira ali, sabe o serviço todo. Entra uma pessoa, por questões políticas, vai ser o chefe dele. Né? Então isso cria todo aquele mal-estar. Álvaro, mais 2 perguntas para a gente finalizar e abrir aí para o seu comentário. Quem está nos assistindo aí, tá bombando aí de comentário, Mariana? No Instagram, no Facebook e agora com o nosso canal no YouTube. Gente, é muita mídia aí, viu? Mas com um único intuito e interesse, levar a informação com transparência e responsabilidade. O Figura da Cidade é o seu espaço plural e democrático, que tem o objetivo de levar arte, cultura e cidadania. E esse é um exercício de cidadania, trazendo os pré-candidatos a prefeito para exporem suas ideias, projetos e propostas para a nossa cidade, para que você tenha aí um conjunto de informação na hora de escolher quem tem a competência e a condição de gerir a nossa cidade de Betim. Álvaro, a gente sabe que nem o candidato geralmente ele tem uma área de atuação. Nem sempre ele consegue transitar em todos os setores do poder público. Betim tem pessoas competentes para assumir todas as secretarias na sua possível gestão? Existe 2 secretarias, né? Uma secretaria política e secretaria técnica. Secretaria política é aquela que pode fazer os contatos com governos estaduais e o federal em busca de recursos. Relação com a Câmara, essas questões todas. E técnicos, eu acredito que Betim tenha técnicos suficientes para ajudar a construir essa cidade. Com certeza. Qual a sua principal bandeira de atuação? Educação e meio ambiente. Vamos abrir aí? Pode? Quando eu falo em educação e meio ambiente, porque tudo isso atinge todos os outros, as áreas da convivência humana. Uma pessoa educada adoece menos. O meio ambiente saudável é mais salutar. Essa outra questão, né, por eu ser ciclista, desde a época que meu pai construiu a pista de bicicross no SEAB, o esporte, ele traz saúde para uma população. Você incentivar ou o ciclismo ou o futebol, você tira aquela criança ali daquela esquina ali, leva ela para ter aula com o professor, ela começa a ter os seus horários de dormir, de acordar, de se alimentar, respeitar o professor, é sim senhor e não senhora. Até hoje eu respeito meus professores de antigamente, todos são sim senhor e não senhora. Hoje a gente não vê mais isso. Álvaro, eu sei das suas competências. Agora a gente vê muito clichê qual que é a sua bandeira principal? A educação. Só que na hora que você vai discutir, estou falando aí, já fugindo um pouco aqui, na hora que você vai discutir com um candidato, ele não tem propriedade nenhuma para saber tem cara que fala assim, ó, eu sou a favor, a minha política é pela educação, e não sabe que os professores estavam em greve, reivindicando direitos que foram assinados como compromisso pelo atual prefeito. Por sinal, o Vitório Medioli está convidado para vir aqui, vai ser um prazer te receber aqui, enquanto pré-candidato, para colocar aí seus projetos futuros. Já foi feito convite, todos os outros pré-candidatos aceitaram, porque sabem do compromisso que nós temos com a verdade, com a transparência e
o maior objetivo, que é de informar a população betinense. Então, o senhor está convidado para vir aqui, vai ser um enorme prazer, a principal representação da nossa cidade, você pode ter certeza, vai ser recebido aqui com um forte abraço. Vamos abrir aí para os comentários? Manda um forte abraço para o companheiro que está aqui nos acompanhando, Totonho de Melo, grande vereador, uma eterna figura. Queria aqui também dar um abraço do Totonho de Melo e dizer, Alvinho, aqui no seu programa, que eu tive o prazer e a honra de trabalhar com o Totonho na Câmara Municipal. E como eu era mais novo, o Totonho conseguiu me mostrar a verdadeira probidade, o verdadeiro papel de um legislador preocupado com a sua população. Viu, Totonho? Quero fazer um agradecimento público aqui. Muito obrigado, meu amigo. Esse é bom. Um forte abraço, mais uma vez, Totonho. Você merece aí todos os fortes abraços. Vamos aí, Alexandre Nicolau, daqui a pouco a Mariana pelo Instagram. Quem estiver aí nos acompanhando, Instagram, Facebook. A turma que é do YouTube também manda comentário, manda pergunta, Alexandre. Olha, o negócio esse trem é chique mesmo. Gilberto Cruz Álvaro Amaral. O que me diz da distribuição e transporte de álcool? Olha só, a população estava precisando dessa distribuição. Ajudou a população nesse momento de pandemia, nesse momento muito sério, muito importante. Mas eu acredito que não tomaram os cuidados necessários, porque se caso acontecesse um incêndio ali, morria todo mundo. Entendeu? Mas que a distribuição... Material extremamente inflamável, né? Extremamente e o álcool inflamável. em gel, ele não tem coloração da chama, então é perigosíssimo. É igual o metano em aterro sanitário, né? Eu trabalhei anos aí com lixo e sei qual que são os riscos de material inflamável. Então, às vezes a gente, no intuito de ajudar, acaba prejudicando a si e causando risco para o próximo, né? Então é importante, porque o poder público ele tem que ajudar, mas ele tem que ajudar cheio de regras aí, porque ele tem mais responsabilidade. O poder público ele é vinculado às normas, né? Não tem essa Tem que liberdade. seguir as normas. Tem que seguir as normas. E é um momento agora que vai deixar muito frágil algumas normas, que é a lei 8666, que é a lei de licitação e contratos, porque muitos municípios aí vão aproveitar para usar dessas emergências aí para fazer coisas absurdas. Estou falando aqui de Betim, não estou falando no geral, né? É verdade. Com esse estado de exceção, pode ter algumas ações que não sejam coniventes. Porque aí, em estado de emergência, os prefeitos, governadores e o presidente podem fazer compras e negociatas sem passar pelo devido processo legal. Isso, com certeza. Mas, no resumo, eu acredito que a população ficou grata. Mas eu entendi também que teve muita questão eleitoreira nesse caso. Eu acho assim, as ações de governo, elas têm que ter um único objetivo, que é atender a sociedade. Não pode ser atender ou privilegiar uma determinada pessoa para capitalização política. Isso é um absurdo e a população está atenta a isso, em vez de ajudar quem é o filme aí da turma. Sim, sim. Mas esperamos que essa onda do coronavírus passe rápido, que a nossa cidade volte, né? Que a população, porque o que nós estamos sentindo muito aqui são que muitas das pequenas empresas, o comércio não vai abrir mais, a questão econômica vai gerar um emprego gigantesco. Quando começar a partir as demissões das grandes indústrias, entendeu? Às vezes vai faltar dinheiro até para pagar o funcionalismo público, ainda mais as outras questões básicas. Nós temos que conciliar essa pandemia com essa mudança de comportamento com as questões econômicas, porque o planeta inteiro depende da questão econômica. Para vocês verem, o Partido Comunista, o Estado mais comunista que nós temos hoje, a China é o maior produtor de quase tudo no mundo. Então, o capitalismo toma conta. E se você não tiver o emprego, não tiver renda para você alimentar sua família, arcar com as suas despesas, pagar os seus compromissos de impostos, a situação só vai piorar. Ô Xará, a gente já está indo para quase 1 hora de programa.
Vamos abrir aí para os comentários. Alexandre, Mariana, faz uma seleção de comentário aí do Instagram. A turma tá gostando do Instagram. Quem estiver gostando, dá um like aí, dá um joia, manda o seu comentário. Semana que vem, quinta-feira, a gente recebe aqui o Vinícius Rezende, que é pré-candidato aí pela Rede Sustentabilidade. Vamos lá, gente, vamos aí, daqui a pouco a gente encerrar, né? Vamos lá, vou dar uma pergunta aqui do Silvinho. O que você tem de projeto para o Horto, para atrair usuários do esporte em Betim? E vou emendar com outro projeto do Glauco Nunes, perguntando qual que é o projeto para a Várzea das Flores. Tá, o grande projeto da Várzea das Flores tem que envolver o Estado, a Federação e os municípios. Pode ser um processo de revitalização total da Várzea das Flores e de urbanização. Porque também a gente não pode deixar a Várzea das Flores do jeito que está. Cada dia que você passa, ainda mais a turma que pedala e tudo, está vendo uma cerca fechada ali, uma área sendo desmatada. Então tem que ter a presença efetiva do Estado, município e tudo, trazer recurso para aquela Várzea das Flores, para ser um grande centro ali preservado, mas de visitação do público. Álvaro, e a Várzea das Flores recebeu um recurso do Ministério das Cidades, se eu não estiver enganado, no primeiro mandato do Carlyle, e era um recurso para poder fazer revitalização dos mananciais das nascentes, e eu não sei por que eles não conseguiram captar. Tinha um recurso, era recurso induzido, e não conseguiram captar. Você que é uma pessoa que sempre teve militância na área ambiental, você lembra dessa situação? Eu não tenho conhecimento desse recurso que chegou à Prefeitura de Betim, mas eu me lembro que teve alguns projetos. Sim, eu não sei por que não foram executados. Então, o que eu falar aqui, eu posso estar falando de achismo, né? Agora, uma questão da várzea, para você ter uma ideia, em 1972, uma das propostas que tinha na campanha, em 72, era a revitalização daquela Várzea das Flores toda, porque, como nós moramos na região metropolitana, a urbanização dali desenfreada, aquela coisa toda, a ocupação desenfreada, só vai trazer prejuízo. E em 20 anos nós não temos mais água naquela represa. Ainda mais se for aprovado aí o projeto 19, lá de Contagem, então vamos ficar atentos. Mariana, vamos aí com mensagem aí para as pessoas, seus possíveis eleitores e para o cidadão betinense, mas vamos aí, para a gente poder encerrando, nós já estamos indo com 1 hora de programa aqui. Eu sei que tem muita gente aí, mas eu acho que das perguntas que eu fiz aqui, muitas devem contemplar aí. Tem muito servidor que nos acompanha, tem muito professor, tem médico, é uma turma grande que nos acompanha. Eu tenho um enorme prazer em apresentar o Figura da Cidade, junto com essa equipe maravilhosa. Alexandre Nicolau, que está aí me ajudando há um bom tempo, o Carlos Nicomedes, com o Espaço Cultural aqui, Meu Canto. A gente está no espaço aberto também, gente, para não ter risco aí com o coronavírus. Vamos lá. Vou mandar uma aqui, Álvaro. Benoni Mendes. Boa noite, Álvaro. Parabéns pelo programa. Boa noite, pré-candidato Álvaro. Em que você se considera diferente do atual gestor de Betim, Vitório Medioli, em termos de exercício de democracia? Veja bem, eu sou um democrata. Eu sou de berço democrata. Democrata são discussões. Democrata não é você tomar a frente como sendo a verdade absoluta. A todas as minhas decisões que eu tomo na minha vida, eu sempre discuto essas decisões que fazem parte, que pode irradiar algum efeito, é discutido, é conversado. E outra coisa, a independência dos poderes é fundamental. Porque nós não podemos ter um poder legislativo tão omisso como nós temos agora. Agora, claro que a prefeitura vai tentar colocar, vai passar os seus projetos, mas através de discussão e não através de opressão. A opressão que é maléfica, não só para essa gestão, mas vocês vão ver para o futuro também. Muitas das consequências que nós temos hoje aqui serão maléficas. E outra, administrar uma cidade tem que ter valores naquela cidade. Tem que ter raízes naquela cidade. Não é somente nascer naquela cidade, não. Tem que gostar daquela cidade, gostar do ser humano, ter preocupação com o seu meio ambiente. Nós vamos fazer agora uma homenagem do meu pai de 35 anos da morte dele, dia 21 de abril agora. Então nós estamos fazendo uma retrospectiva
das pessoas que ajudaram a crescer Betim até a data do meu pai. O acidente dele foi no dia 21 de abril? 21 de abril de 85, no mesmo dia do Tancredo Neves. Lembrando que 21 de abril também é a morte do Tiradentes. Tiradentes e Tancredo Neves. Tiradentes, Tancredo Neves. Engraçado, eu acho que o Bill nasceu para ser político. Porque o Bill nasceu no dia 15 de novembro, data da proclamação da República, e morreu no dia de Tiradentes. Legal. O Bill, ele era um visionário, realmente era um visionário, e sempre foi um democrata. Tanto foi democrata, que é o meu berço, que ele, no MDB, como eu disse aqui antes, em pleno regime militar, conseguiu trazer a Fiat, que deu o pontapé inicial para o expansionismo de Betim. Ô, gente, na apresentação, eu, Álvaro Alvim, e Alexandre Nicolau e Mariana Oliveira e na produção, organização de áudio e imagem, Carlos Nicomedes. Vamos encerrar? Eu sei que deve estar lotado de pergunta aí, deve estar lotado de comentário. Tenho certeza que o meu xará depois vai ter o prazer de responder aí. Você pode entrar lá e responder a turma. E agradecer a equipe e pedir que você deixe uma mensagem aí para a população betinense. Bem, se for dependesse da gente, ficava o dia inteiro, de tão gostoso que tá, né? Você me perguntou na hora que chegou quanto tempo era, eu falei, uns 40 minutos, em torno de 40 minutos. Aí o Totonho, que já é sócio, falou assim, você vai passar que você nem vai ver, é rapidinho. Eu queria aqui primeiro agradecer o convite, parabenizar por esse programa, que, como você mesmo disse, é um programa isento, onde se discute a cidade, não se discute partido político. Você está de parabéns, toda a sua equipe está de parabéns. Tá? Espero voltar outras vezes, né? E quem sabe como prefeito, né? Eu queria dizer para a população de Betim, primeiro agradecer a todos aqueles que nos ouviram, agradecer ao Branco Kevin, que é meu amigo particular, Silvinho. Mora de frente à Várzea das Flores. De frente à Várzea das Flores. Ele é um cuidador vigia da Várzea das Flores. É um lutador, é um guerreiro em prol da Várzea das Flores. A todos meus amigos de Betim, as pessoas que estão aqui nos ouvindo, e dizer, nós temos a obrigação de cuidar da nossa cidade. Independente de partido político, independente de gostar ou não gostar. Nós temos que dar a nossa contribuição para a cidade. E as eleições estão chegando. Nós sabemos que é um momento difícil, que é um momento de discussão, mas eu já me coloco à disposição de vocês para qualquer debate, como pré-candidato. E mostrar as ideias. São muitas ideias para a nossa cidade. Sabemos dos desafios que nós temos da administração pública, mas nós temos boas intenções e boa vontade. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Gente, é isso. Quero agradecer aqui aos pré-candidatos que aceitaram de pronto a vir no Figura da Cidade. Vinícius Rezende, pré-candidato pela Rede de Sustentabilidade. Júnior Araújo, do Solidariedade, já esteve aqui presente. Depois você pode ir lá no nosso canal do Instagram, que vai estar lá a matéria dele, a entrevista completa com o Júnior Araújo. Quinta-feira que vem, Vinícius Rezende, Xaropinho, Maria do Carmo, ao Álvaro Amaral e os outros pré-candidatos. O espaço é seu. Tenho certeza que a população vai ser quem mais vai agradecer, porque você vai vir aqui apresentar o seu conteúdo quanto pré-candidato. Álvaro Alvim, um forte abraço a todos. Obrigado aí, gente. Obrigado, equipe. Obrigado, pré-candidato. Obrigado, Álvaro. Depois já passou o alquim na mão, gente.